Esta peça surgiu já há cerca de 2 anos, é a primeira ideia, digamos assim, na altura ainda bastante longe desta ideia do cruzeiro e de ser passada no futuro e uma série de coisas que chegaram mais tarde, digamos assim. E faz parte também de portanto, está inserida num contexto da Rede 5 Sentidos, que é uma rede de teatros que são os coprodutores deste espetáculo. O que fez com que eu tivesse a possibilidade de fazer várias residências artísticas durante o processo e que aconteceram em 2016 e também este ano foi, quer dizer, trabalhámos por um período de tempo mais alargado e seguido em Lisboa, mas em 2016 fiz uma série de residências artísticas para a construção da peça. O ponto de partida era o entretenimento e era como conseguir falar dos dias de hoje através desse filtro e o que no fundo também nos levou a uma série de temas e de subtemas que derivam dessa palavra e que têm a ver com o excesso de informação a que estamos expostos, com as possibilidades todas que temos hoje em dia de aceder a qualquer momento à internet ou ao contacto com os outros através de plataformas ou através de um telemóvel e portanto apetecia-me refletir no fundo sobre o que é a nossa vida hoje em dia e de que forma é que se relaciona com tudo isso. E portanto acho que é difícil, não é, falar sobre um processo que já tem tanto tempo e como é que, e no fundo estes processos também fazem-se muito através da acumulação e de camadas e de coisas que vão surgindo e que se vão sedimentando, mas assim grosso modo foi mais ou menos isso. O apoio da rede deu-me condições que eu nunca tinha tido para trabalhar, basicamente. Deu-me não só em termos de financiamento, o que me permitiu também conseguir depois ganhar um apoio da DG Artes, que me permitiu, no fundo, ter uma base financeira para o trabalho, que não só em termos de tempo de ensaios foi substancial, foi muito importante, porque consegui ensaiar uma peça na sua fase final de 2 meses e meio, como me permitiu, e isso para mim foi muito importante, poder pagar ordenados às pessoas em condições, que foi a primeira vez que eu consegui fazer assim dessa forma, e isso faz toda a diferença num processo de trabalho. Para além disso, obviamente, à parte da questão financeira, toda esta questão das residências também foi importantíssima, porque lá está, tive a possibilidade de estar em vários sítios do país, a fazer exploração de materiais, ou seja, o que me permitiu também que a peça tivesse muito trabalho e muita experimentação, sem qualquer tipo de pressão e de obrigação de fazer uma apresentação logo ou de trabalhar 2 meses numa coisa e apresentar logo, ou seja, consegui ao longo deste tempo fazer imensas coisas e experimentar imensas coisas, e sem o apoio da rede 5 Sentidos não teria sido possível. E uma terceira coisa também tem a ver com o facto de o espetáculo estarem a fazer uma digressão que também é raríssimo conseguir fazer em Portugal, que é ir a 10 cidades diferentes, o que também é uma experiência única e que nos permite contactar com públicos também muito diferentes e em espaços muito diferentes, e isso é uma aprendizagem também muito importante para mim, pronto, e que tem sido muito boa. Por acaso tenho sentido, quando estou a ver o espetáculo, que há mais ou menos que o espetáculo faz uma espécie de arco e tenho avaliado também que o público, temos tido públicos de várias idades e de várias faixas etárias, portanto há sempre pessoas mais velhas e pessoas também jovens,
e na verdade não tenho sentido que tenha sido recebido assim de maneira tão diferente. Até acho que o espetáculo é muito comunicativo e que chega bastante bem às pessoas. E de uma forma geral, apesar de estarmos na Guarda, ou em Ovar, ou em Guimarães, sinto que ele é recebido de uma mesma maneira. Mas isto, pronto, é uma avaliação um bocado subjetiva, porque sou eu na regia a olhar para as pessoas e a tentar perceber quando é que riem, quando é que não riem, quando é que... Pronto, é um bocado subjetivo, mas sim, é um bocado assim. Tal como falei antes, estas residências todas foram bastante importantes e basicamente durante esse primeiro ano de residências o trabalho dividia-se um bocadinho em 2 ou 3 coisas. Por um lado havia muito trabalho de discussão, reflexão, de coisas à volta destas temáticas e que passavam mais por coisas, por trabalho de mesa, ou por leitura de textos, ou por conversas. Depois havia também uma parte mais de estúdio, em que fazíamos improvisações a partir dessas conversas ou a partir de outras ideias que surgiam. E havia também um lado, como eu estava a trabalhar sobre esta questão do entretenimento, e isto passa também por... Também me interessava explorar coisas relacionadas com o consumo. Houve também um trabalho exploratório de ir a centros comerciais, em todos estes sítios, onde não só fizemos visitas ao interior dos centros comerciais, num ou noutro sítio, que foi uma coisa bastante interessante, como também passávamos lá algum tempo, conversávamos com os trabalhadores, portanto fizemos assim uma pesquisa bastante diversificada não, uma pesquisa bastante, eu queria dizer profunda, mas na verdade podia ter sido ainda mais profunda, porque lá está, eu acho que a experiência de estar num centro comercial, de trabalhar lá, o espaço que ele ocupa numa cidade, a importância que ele tem na vida das pessoas, e aí sim, eu acho que haver um centro comercial muito grande em Viseu e viver em Viseu é diferente de viver em Lisboa, onde se tem acesso a outras coisas e onde há muitos centros comerciais. E eu acho que esta pesquisa ainda podia ter sido mais profunda, mas acho que conseguimos compreender algumas coisas. Houve assim algumas surpresas até, sei lá, por exemplo, todas as pessoas com quem falámos que trabalhavam lá, nestes centros comerciais que nós entrevistámos, todas não, mas a grande maioria gostava muito de trabalhar no centro comercial e tinha condições de trabalho muito melhores do que aquilo que eu imaginava, tipo contratos sem termo, uma ideia de progressão na carreira, por exemplo. Havia imensa gente que conciliava aquilo ou com estudos ou com outras profissões, mas na verdade aquilo dava mais estabilidade do que aquilo que eu imaginava. Portanto, o trabalho era muito menos precário e até havia alguma satisfação e algum sentido, pronto, e um sentido para aquelas pessoas. Isso foi uma surpresa. E portanto, nas residências fizemos um trabalho deste género e havia muita ideia também do espetáculo ser sobre ou passado num centro comercial. Havia essa ideia, durante muito tempo esteve presente e muito forte. Depois, com o avançar do trabalho, claro, e dentro desta ideia de gerar material também escreviam-se textos, os intérpretes às vezes escreviam também textos a partir de algumas ideias ou de alguns pontos de partida. E no fundo, pronto, depois disso tudo, começaram a surgir ideias, tal como esta dos centros comerciais, ou conceitos que pudessem, no fundo, conter estes materiais que nós estávamos a trabalhar e a preparar. E pronto, e surgiu esta ideia de uma espécie de cruzeiro, onde os viajantes vêm do futuro e o cruzeiro acaba por ser um cruzeiro vintage, digamos assim, ou um cruzeiro dos dias de hoje, e foi a forma que encontramos para falar dos dias de hoje e para encontrar esta espécie de espelho da realidade, um espelho assim um bocado estranho, distorcido, mas foi o conceito onde sentimos que cabiam estas coisas todas. Depois disso, no fundo, começámos esta fase final de ensaios, não havia texto escrito, começámos a trabalhar, a continuar a fazer improvisações, a fazer coreografias que pudessem ser coreografias que fizessem parte do cruzeiro, os espetáculos do cruzeiro, uma ideia de espetáculo
que existe dentro do cruzeiro e, ao mesmo tempo, em simultâneo, a criar uma narrativa onde pudéssemos contar esta história que queríamos contar. E, portanto, basicamente, tudo ao mesmo tempo, levantavam-se cenas, escrevia-se o texto, criou-se uma estrutura, criaram-se personagens, portanto a peça tem isso tudo, que era uma coisa que eu também queria que ela tivesse. E foi-se construindo depois, passo a passo. Estando o texto finalizado, foi uma questão de, pronto, de ensaiar, de repetir, de experimentar, de levantar as cenas, de cortar o que havia para cortar, de acrescentar o que havia para acrescentar e pronto, e depois temos agora assim este resultado final. Tenho-me interessado por, acho que tenho-me interessado por coisas que passam por um lado, pelo universo à minha volta, pela vida à minha volta, pelas coisas da minha cidade, do meu país, da minha família, da minha vida. Portanto, não consigo ser imune a esse leque de interesses que parte um bocado da minha experiência de vida. Interessa-me também muito o universo familiar, o universo doméstico, as questões conjugais, as questões familiares e tudo o que se relaciona com isso, de alguma maneira. E acho que, por exemplo, aqui, nesta peça, já se abre outro espectro de interesses que também tem a ver com o indivíduo no mundo que o rodeia e nesse lado acho que a peça salta um bocadinho para fora desses interesses mais da intimidade ou mais de um lado mais caseiro, digamos assim. E acho que estes indivíduos estão mais desta peça ou estas histórias. Acho que esta peça acho que fala mais sobre como é que o mundo de hoje e os estímulos de hoje nos chegam e como é que nós convivemos com eles. O que lá está também afeta a nossa vida diária, familiar e pessoal, porque estas personagens, no fundo, são personagens que estão muito sozinhas e muito isoladas, e quando confrontadas com uma realidade mais palpável e com um contacto mais direto com outras pessoas, isso afeta-as bastante e nesse sentido apetecia-me também que a peça passasse por coisas desse género e por esse tipo de relações e de situações, embora depois a peça não pare ou o tipo de os estímulos e os desejos e as vontades e as possibilidades não param de aumentar, e isso faz com que a peça depois toma um rumo um bocado mais violento e um bocadinho mais duro, mas que eu também achava necessário que a coisa se conduzisse por aí. E pronto, e apetece-me também, acho que há toda uma questão temática que me interessa, como estas coisas todas que eu falei, mas também gosto de pensar em coisas mais formais, ou há sempre coisas que me interessa explorar, sei lá, esta questão das personagens, sei lá, interessava-me que houvesse personagens com nome e com uma maneira de fazer e que representasse e que houvesse, e tentar explorar coisas também a esse nível, porque tenho visto muito teatro em que os atores estão a fazer de si próprios, não é? E em que não há esse trabalho, e também me interessava, por oposição a isso, explorar outra coisa. Portanto, às vezes basta isso para basta haver uma coisa que tu queres ver em cena, não é? Para isso tornar um interesse ou uma coisa que tu queres experimentar. E isso também me acontece. Não, nem por isso. Encaro o futuro do mundo com bastante pessimismo e acho que fazer teatro é uma forma de tentar contornar esse pessimismo, porque lá tu podes brincar um bocado com as coisas e podes tentar levar as coisas de uma outra maneira, não é? E isso é uma forma de contornar o pessimismo, digamos assim.
mas há uma réstia de esperança, não é? E acho que ainda há formas de dar a volta à coisa, mas não sei se, eu já não vou estar cá para ver isso, não sei muito bem, não é? Se calhar vou, está a andar tudo tão rápido que é difícil percebermos realmente como é que o futuro se desenha assim, mas pronto. Não sei se é assim tão diferente do que sempre foi e não sei se mudará em breve. Acho que quer dizer, acho que a cultura em Portugal precisava de muito mais apoio, acho que precisava de muito mais relação com a educação também. Acho que devia haver muito mais experiências durante o crescimento das pessoas e de todas as crianças, todos os jovens. Acho que era importante que houvesse muito mais contacto com a arte, fosse ela qualquer uma das formas, e acho que isso é fundamental para criar cidadãos com interesse pela cultura, pela arte e por tudo o que isso traz à vida das pessoas, e eu acredito nisso. Por outro lado, acho que o trabalho que se faz em Portugal, o trabalho artístico, tem imenso valor. Acho mesmo que o teatro que se faz, e quer dizer, falo do teatro, também posso falar um bocadinho da dança, porque também sou espectadora de dança e também, quer dizer, claro que há imensas formas artísticas. Eu, como agente mais das artes performativas, não tenho qualquer dúvida que o teatro que nós fazemos é fantástico, é profundo, é interessante, é muito melhor do que aquilo que se faz numa série de países da Europa, não tenho dúvidas disso. E portanto, acho que devia ser muito mais reconhecido, muito mais internacionalizado, mas acima de tudo acho que à parte do trabalho, das dificuldades que existem no trabalho artístico em Portugal, da falta de meios, da falta de financiamento, eu acho que se houvesse reconhecimento de nós próprios, ou seja, dos nossos cidadãos pelo trabalho artístico, isso já era um passo gigante para que as coisas mudassem um bocado, não só em termos de público, como em termos da forma como também as pessoas olham para o trabalho artístico que se faz em Portugal. E isso, pronto, é um passo que eu acho que ainda é gigante, que tem que ser dado e que é difícil.